Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Como a gente tinha combinado anteriormente, né, alguns alunos não conseguiram participar da aula presencial na quarta-feira, e eu também tive um problema para gravar essa aula lá do Senai. Eu vou ver se essa semana não vai ter aula presencial, mas eu vou ver se a próxima aula presencial eu consigo gravar direto de lá. E não precisa, posso disponibilizar logo para vocês, não precisa esse transtorno, né, de ter que gravar depois de novo. Então eu vou gravar uma aula, fazer uma aula falada, digamos assim, com relação aos slides, né, apresentando os slides. E aí a gente não fico devendo essa aula para vocês, beleza? Então, boa aula aí para vocês. Bom, o primeiro assunto que a gente tem a falar é sobre regras de arredondamento, tá? O que são regras de arredondamento? Bom, primeiro eu vou deixar aí a matemática bem básica, né? Soma de números decimais, subtração, operações com números decimais para vocês estudarem sozinhos, porque isso é bem básico, né? Então, vou deixar aí por conta de vocês. Vou entrar um pouquinho aí nas regras de arredondamento, isso é muito importante para a gente que trabalha na indústria, né? Seja aí na parte de manutenção, usinagem, soldagem, seja ela qual for. A gente precisa saber arredondar, certo? Bom, quando se tem um valor com 3 algarismos decimais e precisamos arredondar para 2, por exemplo, o que fazer? Quando a gente tem, por exemplo, um valor lá, vamos seguir esse exemplo aqui embaixo, né? 1,333. O que a gente faz para arredondar com apenas 2 casas? Tá? Então, existe uma norma regulamentadora brasileira, né, que fala sobre essas regras de arredondamento, certo? Bom, quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for inferior a 5, o que ele está dizendo com essa primeira frase, né? Quando o algarismo imediatamente seguinte ao algarismo a ser conservado, então o algarismo a ser conservado vai ser o segundo dígito aqui, certo? Quando o seguinte for inferior a 5, então eu simplesmente permaneço o que eu preciso arredondar, certo? Então, por exemplo, tenho 1.333, tem 3 dígitos, né? 3 casas depois da vírgula. Eu quero arredondar com 2. Se o terceiro for menor do que 5, então eu simplesmente mantenho a segunda casa do jeito que ela está, certo? Nesse caso aqui, 3. Né? Vamos arredondar com uma casa só, que é o exemplo, né? 1,333. 3 arredondando a primeira casa decimal, temos 1,3. Então vamos supor que eu quero arredondar com uma casa apenas, né? Eu vou olhar para a segunda casa. A segunda é menor do que 5? Sim, então eu mantenho a primeira casa como 3. Bom, a segunda regra de arredondamento, ela diz o seguinte, que sempre que eu tiver que arredondar um valor com uma casa, vamos supor, né? Vamos pegar o exemplo A e o exemplo B. Quero arredondar o exemplo A com uma casa apenas. Ela está com 3 casas depois da vírgula, né? Eu quero arredondar com uma. Eu vou olhar para a segunda casa. Se essa segunda casa for 5 ou maior que 5, né? Se for maior que 5, que é o exemplo A, eu já vou arredondar para cima. Então, esse 6 vai virar 7. Então, 1,666 vai virar 1,7, certo? Arredondando com uma casa só. Se, nesse caso aqui, 4,851, eu quero arredondar com uma casa, então eu vou arredondar o 8. Né? Eu vou olhar para a segunda casa, se ele for 5 seguido de qualquer outro número que não seja 0, eu vou arredondar para cima também. Nesse caso aqui, quero arredondar o 8, né? Eu vou olhar para o 5, para a segunda casa. É 5 seguido de 1, então eu vou arredondar para cima também. Esse 4,8 vai ficar 4,9, certo? A terceira regra, ela diz o seguinte, quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for 5 seguido de zeros, dever-se-á arredondar o algarismo a ser conservado para o algarismo par mais próximo. Consequentemente, o último a ser arredondado, se for ímpar, aumentará uma unidade.
Então vamos olhar para esse exemplo aqui, ó. 4,550. Então eu quero arredondar com uma casa, vou olhar para a segunda casa. A segunda casa é 5 e esse 5 é seguido de 0. Né? Então o zero, né? Esse 0 vai fazer com que esse valor seja arredondado para cima, 4,6. Então esse 5 vai virar 6, né? Porque esse cara aqui é 5 também, o segundo dígito, né? Segunda casa, ele é 5 seguido de 0, certo? Então a gente vai arredondar a primeira casa para cima, né? Até o próximo número par. Se ele já tivesse sido um número par, a gente vai ver na segunda regra que ele se mantém. Então, como eu comentei anteriormente, né, quando o algarismo imediatamente seguinte é o último a ser conservado for 5 seguido de zeros, se for par, o algarismo se conserva. Né? Então, olha aqui, 4,850. O zero, arredondando a primeira casa decimal, temos 4,8. Ou seja, eu vou arredondar com uma casa, vou olhar para a próxima casa, é 5 e é seguido de 0. Então, se esse número for ímpar, eu arredondo para cima, que era a regra anterior. Né? Se esse número for par, no caso do 8 é um número par, eu mantenho esse número. Então, vai ficar aí 4,8. Certo? Bom, pessoal, aí a gente entra um pouquinho em números fracionários. Né? Isso vai ser muito importante para a tratativa com polegadas. Certo? Bom, como definição, podemos começar por dizer que os números fracionários são números que representam uma ou mais partes de uma unidade que foi dividida em partes iguais. Então, por exemplo, vamos ver um exemplo, falar um exemplo aqui, né, da polegada. A gente sempre vê lá, por exemplo, meia polegada. Né? O que é meia polegada? 1/2 de uma polegada. Então, é uma parte de uma divisão de duas, certo? Essa divisão igual de duas. É a mesma coisa que eu pegar aí uma polegada, dividir em 2 e pegar uma parte dela. Né? Por exemplo, 3/4 de polegada. Então é a mesma coisa que eu dividir essa polegada em 4 partes e usar 3 partes dessa divisão igual. Certo? Bom, esses números fracionários eles são representados, né, por dois valores. Certo? O valor que fica em cima, ele é chamado de numerador, e o valor que fica embaixo, ele é chamado de denominador. Então vamos ver alguns exemplos aí no próximo slide. Uma pizza foi dividida em 6 partes iguais, portanto, cada pedaço representa 1/6 da pizza inteira. Então vamos olhar aqui para a pizza, né? Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. 6 partes iguais. Né? Então eu posso dizer que cada parte dessa pizza é 1/6. Ou seja, uma parte de 6 divisões. Certo? Se eu somar 3 partes dessas 6 divisões, eu vou ter 3 partes das 6 divisões. Quando cai numa situação dessa, a gente pode simplificar. Né? Então, por exemplo, eu posso chegar aqui, cortar esse 3, né? Dividir esses dois valores por 3. Vou dividir aqui e vou dividir aqui por 3. Esse resultado vai me dar um valor de 1/2, né? Ou seja, meia pizza. Então, se a gente olhar aqui, nessa pizza, se a gente pegar 3 pedaços dessa pizza, eu vou ficar com metade da pizza, certo? E como que a gente trabalha com operações com fração, né? O que são operações com fração? Seriam lá soma, subtração, multiplicação e divisão usando frações, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre operações de fração. No caso de soma e subtração de frações, com o mesmo denominador, podemos somar diretamente os numeradores e manter o mesmo denominador. Então a gente viu lá o caso da pizza, né? Quando a gente somava 1/6 da pizza, uma fatia de pizza, mais 2 fatias de pizza, mais 3, mais 4 fatias de pizza, a gente mantém o denominador, né? Já que o denominador sempre vai ser igual, mantemos o denominador e somamos os numeradores, a parte de cima. Então, eu vou ficar com 4/6 da pizza. Mais uma vez, a gente pode simplificar, né? Então, eu posso dividir a parte de cima aqui por 2 e dividir o 6 por 2.
esse resultado vai me trazer 2/3 da pizza. Então, voltando aqui, não vou conseguir voltar gravando. Mas lembrando lá do pedaço de pizza novamente, se a gente pegar 4 fatias de pizza, a gente vai ter o equivalente a 2/3 da pizza inteira. Bom, gente, aquele exemplo serve para quando os denominadores, ou seja, a parte de baixo, for igual, né? Todos os denominadores forem iguais. Quando esses denominadores não são iguais, a gente precisa trabalhar em cima de um conceito, né? Uma técnica chamada mínimo múltiplo comum, tá? No caso da soma e subtração de frações com denominadores diferentes, devemos achar o denominador comum a todos para poder realizar a soma. Acho que todo mundo já ouviu falar, né, desse termo. Vamos chegar num denominador comum. Isso, sai, né, dessa técnica de soma e subtração de frações. A gente tem que achar um denominador, aquele número que fica embaixo do traço, né? A gente tem que achar um denominador comum. E como que a gente acha esse denominador comum? Através do mínimo múltiplo comum, tá? Para encontrar esse denominador comum, usaremos conceitos de mínimo múltiplo comum. O MMC, né, é a simplificação dos denominadores pelo menor número primo possível. Lembram lá dos números primos, né? Como que funcionam os números primos? Números primos são aqueles que só podem ser divididos por eles mesmos, certo? Então, por exemplo, a gente tem aí o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, 13 e assim por diante. São números que a gente só consegue dividir por eles mesmos, tá? Esse é o conceito de números primos. E como que a gente faz, né, esse mínimo múltiplo comum? Então vamos olhar para esse exemplo aqui, ó. Certo? Eu quero achar um mínimo múltiplo comum entre 5 e 6. Tá? Então qual seria o primeiro número primo que a gente poderia usar para dividir esses valores, que sejam múltiplos, né? Ou melhor, que esses valores sejam múltiplos desse primeiro número primo. Então o primeiro número primo aqui, ó, é o 2. Então, eu não consigo dividir o 5 por 2, eu repito ele aqui embaixo, tá? Bom, o 5 eu não consigo dividir, repetir ele aqui embaixo. O 6 eu consigo dividir por 2, 6 dividido por 2 vai dar 3, então vou colocar esse 3 aqui embaixo, certo? O próximo número primo que pode ser divisor aí desses valores é o 3, certo? Mais uma vez, o 5 eu não consigo dividir por 3, então eu repito ele aqui embaixo. E o 3 dividido por 3 vai dar 1. Então esse 1 eu só vou repetir, a partir daqui eu só vou repetir ele para baixo. Tá? Bom, agora qual que é o terceiro número primo que eu posso dividir? É o 5. Né? Então 5 dividido por 5, 1. O 1 eu não consigo dividir mais, eu só repito aqui embaixo. O objetivo é deixar toda essa linha aqui embaixo com 1, certo? Depois, o que eu faço? Vou multiplicar todos esses números primos. A multiplicação desses números primos vai dar um denominador comum, certo? Então tá aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 5, 30. Então eu tenho esse 30 aqui como denominador comum entre 5 e 6, tá? Vamos ver esse segundo exemplo. Aqui a gente tem 4 números para achar o denominador comum, né? 5, 6, 8 e 15. Então vamos olhar aqui, ó. O primeiro número primo é o 2. Então eu vou dividir toda essa linha aqui por 2. Só os números que eu consigo dividir. Os números que eu não consigo, eu repito na linha de baixo. 5 dá para dividir por 2? Não, então eu repeti aqui embaixo. 6 dá para dividir por 2? Dá. 6 dividido por 2 vai dar 3. Coloquei o 3 aqui embaixo. 8 dá para dividir por 2? Dá. Dá 4. E o 15 não dá, eu repito aqui embaixo. Tem mais algum número aqui que seja dividido por 2? Tem, né? O 4. Então, eu vou colocar o 2 aqui novamente. 5 não dá para dividir, repito ele embaixo. 3 não dá para dividir, repito embaixo. 4 dá para dividir por 2? Dá 2. Então, vou colocar o 2 aqui. Né? 15 dá para dividir por 2? Também não dá. Então, vou repetir. Né? Ainda temos o 2 que dá para dividir por 2. Então, vou colocar o 2 aqui novamente. Né?
Bom, 5 não dá para dividir, repito. 3, repetir. 2 dividido por 2 dá 1. Coloquei 1 aqui embaixo, né? E o 15 não dá para dividir, eu vou manter ele aqui, certo? Bom, agora olhando para essa linha aqui, ó. Qual é o número primo mais baixo que eu consigo usar para dividir esses valores aqui? É o 3, né? Então vamos olhar aqui, ó. O 5 eu não consigo dividir por 3, mantenho o 5, né? Repito o 5 aqui embaixo. 3 dividido por 3 dá 1. O 1 eu só vou repetir. E 15 dividido por 3 vai dar 5, certo? E aí só ficou 5, né? Agora eu vou manter o 5 aqui, ó. 5 dividido por 5 dá 1. 1 eu repito, 1 eu repito. E 5 dividido por 1 dá 5. E aí eu vou pegar todos esses números aqui e vou multiplicar eles, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, o denominador comum entre 5, 6, 8 e 15 é igual a 120. Então, vamos ver esse exemplo aqui, né, gente? De uma operação de soma com frações. Então, aqui a gente tem 3, 9 e 15. Então, vamos fazer aqui o mínimo múltiplo comum entre esses números, né? 3, 9 e 15. Opa, está meio torto aí o 15. Então, vamos ver. Qual que é o primeiro número primo que a gente pode usar para dividir esses valores aqui? Então, o primeiro é o 3, né? Então, vamos lá. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. E 15 dividido por 3 dá 5, certo? Qual seria o próximo número primo mais baixo para dividir? 3 novamente, né? Então, vou usar o 3 aqui, ó. 1 eu vou repetir. 3 dividido por 3 vai dar 1. E 5 não dá para dividir, então eu repito. Qual que é o próximo número primo? O 5, né? Deixa eu só fazer um traço aqui, ó, para dividir esses valores. Bom, os dois valores aqui que eu já tenho 1, eu vou repetir. E o 5 dividido por 5 é 1. Vou multiplicar todos esses valores, vai me dar um valor de 45, que é o denominador comum, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse 45 aqui embaixo, ó. E aí existe uma regrinha que diz assim, que eu tenho que pegar esse denominador comum, dividir ele por cada número que está aqui no denominador, e o resultado eu multiplico pelo número que está em cima, que é o numerador, certo? Então, vamos lá. 45, vou dividir 45 por 3, vai dar 15. 15 vezes 5 dá 75. Então, tá aqui, ó. Vou colocar ele aqui em cima. Vamos lá para o próximo agora, né? Mantenho aqui, ó, o sinal de mais, eu vou ter que manter, né? 45 dividido por 9 vai dar 5 vezes 7, 35. Então, vou manter o 35 aqui, ó. Certo? Agora, eu vou pegar aqui embaixo. 45 dividido por 15 vai dar 3. 3 vezes 8, 24. Tá aqui, ó. E os sinais eu mantive aqui, ó. Se fosse subtração, por exemplo, eu teria que manter também a subtração, tá? Agora, eu já tenho um denominador comum. Vou repetir esse denominador comum, certo? E vou somar os numeradores. Então, vai me dar um resultado aí de 134 sobre 45 avos. Se fosse possível simplificar esses valores, eu poderia simplificar, né? Nesse caso aqui, não dá para simplificar, então a gente mantém esses valores aí. A próxima operação com fração é a mais simples de todas, né? A multiplicação.
Como que eu resolvo uma multiplicação de fração? Simples, eu multiplico o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Então aqui, ó, 2 terços vezes 5 sétimos. Eu vou pegar aqui, ó, multiplicar o 2 vezes 5, tá aqui, né? E o 3 vezes 7, tá aqui, ó. 2 vezes 5, 21, 3 vezes 7, desculpa, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 7, 21. Ó, outro exemplo aqui, ó. 6 sobre 11 vezes 9 sobre 5. 6 vezes 9, 54. 11 vezes 5, 55. Então, 54 sobre 55 avos. Bom, gente, sempre que a gente tiver frações que tenham, né, o numerador e o denominador, e eles sejam múltiplos um do outro, a gente consegue simplificar. O que é essa simplificação? É a criação de uma nova fração equivalente àquela que já existe, certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. 2 sobre 4, 6 sobre 3, 3 sobre 12, 5 sobre 25. Né? Em todos esses casos, eu tenho o numerador e o denominador, eles são múltiplos. Né? Então, simplesmente, eu posso pegar aqui, ó, dividir esses dois valores por 2, né? E eu vou ter 1 sobre 2. Aqui é a mesma coisa. Eu posso dividir por 3 e por 3 vai me dar 2 sobre 1. Né? 2 sobre 1 eu posso cortar esse 1 de baixo, porque o 1 não vai influenciar, então eu vou ficar com o número inteiro, 2. Né? Sempre que o denominador for 1, ele não vai influenciar. Se o numerador for 1, né, se ele estiver na parte de cima, aí ele vai influenciar. Tá? Então tem que tomar esse cuidado. Aqui eu posso dividir por 3, né? Fico com 1 sobre 4. E aqui eu posso dividir por 5, 1 sobre 5. Tá? A simplificação pode ser feita se o numerador e o denominador forem divisíveis por um mesmo número. Só nessas condições. Se o numerador e o denominador não forem divisíveis pelo mesmo número, aí eu não posso trabalhar com essa condição, tá? Com essa simplificação. E para finalizar essas operações, né, com fração, a gente tem aí uma condição de divisão de duas frações, certo? Nesse caso de divisão de duas frações, a gente tem que manter uma regrinha. E qual que é essa regra? Né? Bom, essa regra ela diz que a gente precisa manter a primeira fração. Então aqui a gente tem uma fração dividida, né? Esse traço aqui, ele pode ser interpretado como divisão, né? A fração em si é uma divisão. E aqui a gente tem uma outra fração, né? Estamos dividindo aí 1 sobre 2 dividido por 3 sobre 5, tá? Qual que é essa regra? Mantenha a posição da primeira fração multiplicando pelo inverso da segunda fração. Então, vou manter a primeira, né? 1 sobre 2, e multiplico pelo inverso da segunda. Aqui a gente tem 3 sobre 5, eu vou multiplicar por 5 sobre 3. Aqui, ó, 5 sobre 3. E aí a gente transforma isso numa multiplicação simples. Né? 1 vezes 5 e 2 vezes 3. 1 vezes 5 é 5, 2 vezes 3 é 6. Então essa divisão vai me trazer um valor de 5 sobre 6, 5 sextos. Bom, eu falei que tinha finalizado, né? Ainda tem mais um conceito, que é a multiplicação de frações por números inteiros. Tá? Como que a gente faz essa multiplicação por números inteiros? Um número inteiro é a mesma coisa que eu estivesse falando que eu tenho 9 sobre 1. A mesma coisa que eu pegar e colocar um 1 aqui embaixo. Ó. E aí eu caio no mesmo conceito da multiplicação simples. Né? 1 vezes 9 e 2 vezes 1. Certo? Então, repetir aqui. Ó, 1 sobre 2 vezes 9 sobre 1. Eu vou multiplicar 1 vezes 9, 9, 2 vezes 1, 2. Então, vou ficar com 9 sobre 2. Tá? Esse conceito é bem simples também. Sempre que eu tiver um número inteiro trabalhando com uma fração, é como se esse número inteiro ele tivesse um 1 embaixo. Né? Como se fosse uma fração aí. 9 sobre 1, ou 7 sobre 1, ou 2 sobre 1. Né? Então, tem que lembrar desse conceito sempre. Tá, gente? Não pode esquecer, senão a gente vai
se bater aí numa questão que é simples de resolver, né? Bom, a questão de frações a gente já falou, né, rapidamente. Infelizmente não é igual trabalhar na aula, porque na aula a gente faz exemplos e tudo mais, né, mas é uma forma aí da gente repor essa aula que o pessoal não conseguiu assistir, para quem não conseguiu assistir. E para quem conseguiu assistir, se quiser assistir novamente, fica à vontade, né, para tentar tirar alguma dúvida. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre potenciação e radiciação, tá? Quais são esses conceitos? O que é a potenciação? Potenciação é aquele número que está elevado a alguma coisa, né? Por exemplo, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 ao cubo, 2 ao cubo, 4 elevado à quinta potência, né? Então isso é a potenciação. A radiciação é aquela famosa, né, raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 121, né? E assim por diante. Então vamos falar um pouquinho sobre esses conceitos. Bom, potenciação e radiciação são operações inversas, assim como na casa da soma e subtração e multiplicação e divisão. Quando a gente olha lá para soma e subtração, são operações inversas, né? A soma é inversa da subtração, a divisão é inversa da multiplicação, bem como a potência é inversa à radiciação, certo? São operações essenciais para o trabalho direto com fórmulas para as mais variadas operações. Devemos nos atentar a algumas regras para o cálculo correto, né, dessas operações, né, de potência e radiciação. Então vamos ver aí essas regras. Bom, a potenciação ou a exponenciação são formas de abreviar, né, a multiplicação de uma sequência de fatores. Por exemplo, vamos olhar aqui embaixo, ó. A elevado a n, né? N, quando a gente fala assim, n vezes, né? A gente está se referindo a um número infinito, né? Então aqui, ó, A elevado a n seria a mesma coisa que A vezes A vezes A vezes A e infinitamente até o A, né? Fica meio vago isso. Vamos ver esse exemplo aqui embaixo. A ao quadrado é a mesma coisa que eu multiplicar duas vezes a base, ou seja, A vezes A. Ou A ao cubo igual a A vezes A vezes A. Ou A à quinta, A vezes A vezes A vezes A vezes A. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, onde o 2, o 3 e o 5 são N, né? São substituídos pelo N, ou são os expoentes dessa potência, certo? E como que funciona quando esse expoente é negativo? Então vejamos aqui, ó. Vamos ver esse exemplo, né? A elevado a menos n. Esse menos, ele vai nos dar o inverso dessa operação, né? O inverso dessa base. O que seria esse inverso dessa base? 1 sobre A. E a gente não pode esquecer do n, que esse A ainda está multiplicando pelo n, né? Então, sempre que eu tiver um expoente negativo, eu vou fazer 1 sobre essa operação, certo? Nesse caso, A elevado a menos n vai ser igual a A elevado, ou melhor, 1 sobre A elevado a n, tá? Onde o A elevado a menos n é diferente do A elevado a n, tá? Então, vamos ver esses exemplos aqui, ó. A elevado a menos 3 é igual a 1 sobre A elevado à terceira, que é igual a 1 sobre A vezes A vezes A. Ou A elevado a menos 5, 1 sobre A elevado à quinta, que é igual a 1 sobre A vezes A vezes A vezes A vezes A. Tá? Então vamos olhar esses valores aqui, ó. Um exemplo numérico, né? 3 elevado à quarta potência é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é 81. Esse valor, esse 3 elevado à quarta, é diferente de 3 elevado a menos 4. Tá? 3 elevado a menos 4 é igual a 1 sobre 3 elevado a 4.
que é igual a 1 sobre 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que vai ser igual a 1 sobre 81. 81 é diferente de 1 sobre 81, tá? Então tem que tomar cuidado, bastante cuidado. Sempre que o expoente for positivo, eu simplesmente vou multiplicar as bases dessa potência. Sempre que o expoente for negativo, eu vou precisar fazer 1 sobre ele mesmo, 1 sobre a base, né? E eu não posso esquecer do expoente. Nesse caso aqui, o expoente é o 4, né? Então, o menos 4, né? Então ficou 1 sobre 3 elevado à quarta, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre potência com expoente zero, tá? Qualquer número real não nulo elevado ao expoente natural zero é igual a 1. Então vamos ver o exemplo aqui, ó. A elevado a zero é 1, x elevado a zero é 1, 12 elevado a zero é 1, 23 elevado a zero é 1, 14.832 elevado a zero é 1. Sempre que o expoente for zero, esse número vai virar 1. Tá? Essa é a regra mais simples. E agora, quando a gente fala de potência com expoente 1, qualquer número real elevado a expoente natural 1 é igual ao próprio número. Esse também é fácil, né? A elevado a 1 é A, x elevado a 1 é x, 15 elevado a 1 é 15, 23,5 elevado a 1 é 23,5, 125,79 elevado a 1 é igual a 125,79. Cuidem quando esse expoente tem que ser positivo, esse 1 tem que ser positivo, tá? Se ele for negativo, a gente vai usar aquela regrinha de 1 sobre A, ou 1 sobre X, ou 1 sobre 15, tá? Quando esse 1 for positivo, a gente simplesmente ignora ele e mantém a base. Quando eu tenho uma potência com base 1, qualquer potência que possui a base 1 é igual a 1. Tá? Qualquer potência que possui a base 1. Então, posso ter aqui, ó, 1 elevado a n é igual a 1. 1 elevado a a é igual a 1. 1 elevado a oitava, 1. 1 ao quadrado, 1. 1 à quinta, 1. 1 a menos 4, 1. 1 elevado a 3 quartos, 1. Vejam que aqui a gente tem esse menos 4, tá? O menos 4, ele retorna aqui, ó, 1 sobre 1 elevado à quarta potência, certo? Só que, na mesma regra, está dizendo que se eu tiver a base 1, qualquer expoente ele vai ser igual a 1 também. Então, isso aqui eu vou trocar e vou colocar 1 sobre 1. 1 sobre 1 é igual a 1. Simples assim. Então, aí está a prova que mesmo com expoente negativo, se a base for 1, ele mantém 1. A próxima regrinha é a potência positiva com base 10, certo? Então, eu tenho que ter um expoente positivo com base 10. Esse aqui é bem legal. Vamos ver o exemplo direto aqui, ó. Qualquer potência que tenha base 10 o resultado é o número 1 seguido da quantidade de zeros de acordo com o valor do expoente. Então, por exemplo, aqui, ó, 10 elevado a 1. Se for elevado a 1, eu mantenho 10, né? Mas a relação é o número 1 seguido do número de zeros equivalente ao expoente. Então, se o expoente é 1, eu vou colocar 1 zero. 10 elevado ao quadrado, né? Tem o expoente do 2, vou colocar o 1 seguido de 2 zeros. 10 ao cubo, expoente 3, 1 seguido de 3 zeros. Então, 10 ao cubo é igual a 1000. 10 à quarta, 1 seguido de 4 zeros. 10 à sexta, 1 seguido de 6 zeros. 1 milhão. No caso da potência negativa, quando a gente tem um expoente negativo com base 10, a gente pode usar até uma analogia parecida, certo? Só que agora os zeros vêm primeiro, né? E o 1 vai ficar por último. Vamos ver os exemplos aqui, ó. 10 elevado a menos 1 é igual a 10 elevado a 1 elevado a 10 sobre 1, certo? Que é igual a 0,1. 1 dividido por 10 é 0,1. Então, vejam que eu tenho o expoente 1, eu vou colocar 1 zero e o último número vai ser 1.
Se o meu expoente for 2 negativo, eu vou usar 2 zeros e o final vai ser 1. Expoente 3 negativo, 3 zeros e o final 1. Expoente 5 negativo, 5 zeros e o final 1. Também é bem simples, né? Isso vai ajudar bastante a gente quando a gente for trabalhar um pouquinho com potência de base 10, né? Notação científica, tá? E aí a gente vai ter que saber bem esses conceitos para trabalhar lá na potência, para poder trabalhar na notação científica. Bom, pessoal, o que a gente trabalhou na aula de quarta-feira foram esses conceitos, tá? Frações, operações com fração e potência, né? Não deu tempo da gente trabalhar com radiciação, então a radiciação a gente vai jogar aí para a próxima aula, certo? Espero que vocês tenham gostado aí da aula, né? E qualquer dúvida eu fico à disposição, tá? Só chamar aí, pode ser no grupo, pode ser no particular. Bons estudos para vocês.